Uau, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, mais essa troca de energia amorosa, carinhosa, espirituosa que eu, Iov Glaucio Costai, aqui de Cariacica, no Espírito Santo, estou oferecendo para vocês nessa nossa quarentena, que é linda, é maravilhosa e a gente está aproveitando bastante. Hoje nós vamos falar de algo simplesmente fantástico. O Dia Internacional dos Ciganos. Olha que maravilha! Dia Internacional dos Ciganos. E estou aguardando aqui Sibila Rudana, que é a maior cigana do Brasil, e que juntos vamos falar um pouquinho sobre o povo cigano, sobre a alegria, sobre essa data, por que, né, que hoje foi escolhido para ser o Dia dos Ciganos. E aqui no Brasil, né, sempre tem tantos ciganos, tem uma energia tão legal. Então estou só esperando Sibila entrar, que ela disse para mim que já estava chegando, para poder... Deixa eu ver se eu acho aqui como chamar Sibila. Peraí, deixa eu pesquisar aqui, ó. Sibila. Ok. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Rose. Sibila está entrando. Vamos lá. Salve, salve! Como está, Sibila Salve, Rudana? salve! Olha, vamos começar assim. Estou profundamente agradecido por sua presença aqui, nesse dia para lá de interessante, que é o Dia dos Ciganos. E a mim pegou de surpresa, e é por isso que eu resolvi conversar com você, porque eu, como bom brasileiro que sou, para nós, para a grande maioria que não é cigano, o Dia dos Ciganos é 24 de maio, dia de Santa Sara. E quando você me disse que era hoje, eu achei fantástico, e você me explicou, contou a história que é belíssima, e aí eu falei, não, tenho que divulgar isso para a minha turma, né, mostrar para as pessoas e tudo, e aí eu quero que você diga para mim, por que 8 de abril é o Dia Internacional dos Ciganos? Da onde nasceu isso? Como é isso? Bom, isso é uma coisa bem interessante. Aqui no Brasil acontece um fenômeno muito engraçado, que é bom para nós. As pessoas gostam da tradição e gostam da cultura cigana, gostam da música, gostam da arte. E no dia 8 de abril de 1970, o Congresso Mundial Cigano, em Londres, presidido pelo ator Yul Brynner, que é cigano, e nesse congresso, ciganos inteiro reclamaram a sua presença no mundo, né? Como cidadãos do mundo, porque até hoje ainda existe muito preconceito, sobretudo na Europa e na América, e foi-se estabelecido que nós somos um povo, e por ser um povo, era identificado como uma língua comum, embora essa língua tenha vários dialetos. Somos um povo distribuído em 16 clãs diferentes e que temos uma bandeira muito significativa. O dia 8 é o Dia Internacional dos Ciganos. Que coisa interessante. Isso começou em que país? Em 1971. Sim, mas em que país? Porque os ciganos descendem da Índia. Londres. Começou na Índia. O Congresso Internacional foi em Londres. Ah, em Londres. Que chique. De lá para cá, periodicamente, acontece em várias cidades diferentes.
já teve em Roma. O Congresso Internacional continua acontecendo, periodicamente. Mariana Stancioni, Opachá, seja bem-vinda. Fizemos tantas festas e fogueiras ciganas na casa de Mariana. Olha só, muito interessante. Então, isso significa que hoje é o dia dos ciganos clãs aqui da Terra, mas também da ancestralidade. Também pode se considerar o dia dos ciganos do mundo espiritual. Nós fazemos a cerimônia do Rio, que é o que o presidente da Índia pediu, porque ele reconhece a Índia como a pátria inicial dos ciganos, a pátria-mãe dos ciganos. Sim. E ele pediu que todos os ciganos descendentes, vivos, que fossem até o rio, um rio, e depositassem flores, pétalas de flores, que acendessem chamas para agradecer aqueles que vieram antes de nós, os nossos antepassados. E esse dia é um dia muito significativo, porque a cerimônia do Rio acontece no mundo inteiro. Nossa! Independente do clã, do país, do lugar onde as pessoas estejam. É fantástico, porque... A nossa bandeira... Oi? É fantástico, porque aí cria toda uma egrégora, primeiro com a água, né? A água do rio, que é uma água tão maravilhosa, depois com pétalas de flores, que é de um carinho enorme, e depois com a devoção, né? Então é fantástico. A egrégora que se cria, a energia que se cria fazendo esse ritual no rio. Imagino quantas bênçãos as pessoas não recebem através de um ritual desse no rio, eu imagino. É uma energia grandiosa e também de muita saudade por muita gente que se foi, sobretudo no Porrasmos, que foi o Holocausto, por muita gente que lutou pelo Dia da Resistência, né, para que os ciganos superassem aquela miséria humana que é tentar sacrificar a vida dos outros, né? E, enfim, é um dia que a gente guarda no coração, na memória, como um dia de resgate da memória dos nossos antepassados. Sim, e você estava falando da bandeira cigana, conclua. Essa bandeira também foi estabelecida nesse dia 8 de abril, em Londres, durante esse congresso. Ela é um retângulo em que a parte superior do retângulo, dividida ao meio, é azul, a parte inferior é verde, ela tem uma sansara, que é uma roda com os 16 aros, dizendo que cada aro corresponde a um clã, e essa roda é vermelha. Essa bandeira diz o seguinte: o céu como teto, a terra como berço, ou pátria, como queira, e a liberdade como religião. Não existe uma religião cigana, não existe culto cigano, não existe nada disso. O que existe são os nossos ritos de barraca, de clã, que são feitos por nós, sabemos o que significa, e algumas pessoas interferidas, ou querendo nos homenagear, ou homenagear a sua própria ancestralidade, fazem alguma coisa que o coração delas indica. Mas, na verdade, a gente até entende que a espiritualidade é vista de uma forma muito legal, mas falta muita informação, sabe, Glaucio? Eu acredito que sim. Estamos aqui com gente maravilhosa nos prestigiando. A Condessa Cíntia Heineck, maravilhosa. Sumi, Oxum Opará, enfim, vários amigos nossos estão aqui, sejam todos bem-vindos. Estamos falando sobre o Dia Internacional dos Ciganos.
A Sibília estava me dizendo sobre a bandeira dos ciganos, e é belíssimos dizeres, e o que significa, e esses clãs todos. E os ciganos têm algo que eu particularmente gosto muito, que eu acho fantástico, aliás, é uma das grandes tradições ciganas, que é o culto à ancestralidade, né? A importância de se cultuar os ancestrais. Como aqui no Ocidente isso é uma coisa, um bicho-papão. Como as pessoas têm dificuldade em entender a importância de cultuar ancestrais. Eu bato muito nessa tecla, porque eu sei a validade disso, a importância disso. A ancestralidade é a raiz da vida. Todos nós descendemos mitologicamente lá de Adão e Eva, são os nossos ancestrais primeiros, e depois foi construindo a humanidade, as famílias, os clãs, até chegar a nós. Quer dizer, temos uma infinidade de espíritos atrás de nós. Só nesta vida, se a gente for pensar a família, toda a família do pai, toda a família da mãe, uma infinidade. Então, e as pessoas ficam se apegando a coisas pequenas. Ai, não pode acender vela dentro de casa, não pode rezar para morto dentro de casa, não pode... mas meu pai bebia, batia na minha mãe, imagina se eu vou cultuar ele. E essas bobagens todas, e eles não entendem a profundidade do que é a ancestralidade. Religiões milenares dão alto valor à ancestralidade. A China dá cultua aos seus ancestrais, o Japão, os africanos têm loucura pelos seus ancestrais. É só um costume ocidental, do mundo ocidental materialista, que acha que as coisas começam, dessas religiões modernas, também materialista, que acha que as coisas começam no berço e terminam no túmulo, e morreu, acabou, né? Enfim. E os ciganos têm essa tradição, essa honra aos ancestrais, não é mesmo? As pessoas precisam entender que não existe árvore sem raiz. E isso aí, a única cultura que até agora a gente identificou como uma cultura que fica alienada em relação a isso é a cultura cristã. Sim. As pessoas que são do culto, são do cristianismo, não cultuam antepassados. Não dignificam a memória do antepassado. E é muito complicado isso para a gente, sabe? Porque existem coisas... Eu até sugiro aqui que a pessoa que tiver muita dificuldade de entender o que eu estou falando, ou que as pessoas que fazem homenagens a antepassados têm dificuldade de entender, eu sugiro até um filme que tem muito aí, aparece muito na internet, na televisão e tal, que é Viva uma Festa, para vocês verem que existem algumas situações que, mal resolvidas aqui, ainda transcendem e acontecem no mundo espiritual. E se resolve. E uma vez resolvidas, a vida das pessoas, dos seus descendentes, se resolve. Aquele filme é uma bela ilustração do que nós estamos falando. É um filme teoricamente infantil e de grande significado ancestral. Assistam, que vocês vão gostar muito. Para vocês verem como que as coisas transcendem a Terra, porque o Espírito é eterno, e muitas coisas resolvidas no campo da ancestralidade acabam resolvendo a nossa vida aqui na Terra. É verdade, é verdade. Eu sempre digo isso. Sibila, estamos com Savia, que é a nossa grande estrela, a nossa diretora de arte, e ela pediu para você abaixar um pouquinho a câmera, porque está cortando você aqui, ó. Dá para abaixar um pouquinho? Aí, ficou bem melhor. Acho que ficou bem melhor. Vamos lá. Não, abaixa um pouco mais. Tá bom? Não, mas aí você virou agora. Você virou a câmera para... Aí, voltou para você. Vamos lá. Hoje as câmeras... Ficou melhor? O meu celular também hoje está dançando aqui. Eu coloco ele direitinho, quando penso que não, ele vira. Mas, enfim, dando continuidade aqui,
a nossa belíssima conversa. Eu bato muito nessa tecla da ancestralidade, do quanto é importante a nossa família espiritual, porque se dá tanto valor à família material, e é dia das mães, e é dia dos pais, e é dia de namorado, e é não sei o quê, e se esquece dessa família espiritual que nos abençoa, que nos livra do mal, que nos ajuda a ter uma vida melhor, que não nos deixa faltar sustento, que traz para nós proteção num mundo tão louco quanto esse nosso. Então, assim, a ancestralidade é algo muito sagrado e que precisa realmente ser entendido e levado muito a sério mesmo. Agora, independente de ancestralidade, mudando, eu acho que o que todo mundo mais gosta nos ciganos, pelo menos eu, né, a grande maioria, é essa coisa da alegria, que também não é uma coisa ocidental. Os ciganos, do ponto de vista ocidental, poderia ter poucos motivos para ser feliz. Ontem a Flávia veio aqui, falou lindamente sobre a felicidade, como felicidade não é de graça, é um treino, como tudo na vida. E aí, os ciganos abrem mão de terras, de pátrias, de casas, são nômades, e ainda assim são festeiros, ainda assim são alegres, obviamente que são pessoas e passam por seus altos e baixos. Mas tem mesmo, né? Tem mesmo, estou te perguntando, tem mesmo essa... No povo cigano tem esse predomínio pela alegria? Tem o predomínio pela alegria. O povo cigano é o povo que mais entende de resistência. Sem dúvida. Mas é um povo que até hoje, no hemisfério norte, é muito perseguido. Ah, é? Aqui no Rio acontece esse fenômeno, na região sudeste, principalmente, que as pessoas se identificam muito com a arte, com a cultura e com a religiosidade. Uhum. Nós temos aqui no Brasil a maior comunidade cigana das Américas, que fica numa cidade da Paraíba, chamada Souza, e que é um povo que até hoje luta muito contra o preconceito. E que nessa fase, nessa pandemia, tem sofrido bastante, porque não tem muita assistência, né? Embora aí o Ministério dos Direitos Humanos tenha feito uma ação a esse favor, ainda tem muita coisa que é necessária atingir. Lá no Nordeste, nesse lugar especificamente em Souza, eles experimentam a perseguição, o escárnio, a dor, a indiferença. Eles estudam, se formam, vão procurar emprego, conseguem emprego. Quando descobrem que é cigano, mandam embora. Infelizmente. Então, existe muito disso. O governo da Paraíba tem feito um trabalho de conscientização das pessoas em relação a isso. Ninguém é obrigado a ser igual ao outro. Sim, Se verdade. você for perseguir todas as pessoas que são diferentes, o mundo acaba. Eu não consigo... O mundo o ideal é que nós sejamos uma diversidade. E uma diversidade respeitosa, consciente. O que acontece? Hoje você tem problemas desse porte porque existe gente que acha que cigano não tem que existir. Olha, infelizmente nós vivemos ainda em um mundo, e isso é do mundo, sobretudo também aqui no Brasil, que ainda cultua essas bobagens. Eu não consigo entender por que negros, ciganos, gays, mulheres sejam diferentes, pobres sejam diferentes. Eu realmente não consigo conceber isso. Agora, temos uma boa notícia. A partir do próximo ano, teremos a grande conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, que vai inaugurar um período de 250 e poucos anos, que vai justamente combater essas bobagens. Então, as próximas gerações, talvez a gente não veja isso, o que vai ser uma pena.
Mas as próximas gerações vão conviver com a diferença muito bem e, na verdade, não vão entender que é diferente. A nossa geração entendeu como diferença. As próximas gerações vão conviver humanamente. Então, é um avanço para a Terra que vem do céu, e é sempre o céu que dita mesmo. Estamos, sim, em uma grande onda de conservadorismo no mundo inteiro. Haja visto os governos que estão sendo eleitos, haja visto as paixões que as pessoas têm, né, por esses mesmos governantes, e tudo mais. Então, assim, até 2026, nós ainda vamos conviver com esse tipo de coisa, infelizmente. Mas, já a partir de 2021, começa lentamente um movimento de soltar isso. E de 2026 em diante, isso fica mais ou menos que resolvido na Terra, porque tudo na Terra demora um pouquinho, né? Social não é uma coisa assim tão simples. Mas já é uma Como boa... que demora a fichinha cair? Já é uma boa notícia. Mas deixando de lado um pouco essa triste realidade, e vamos voltar para uma coisa fantástica que eu adoro, né? Que é oráculos, né? Essa coisa dos oráculos, isso é muito cigano, né? Oráculos. Vamos ver o que acontece nesse nível de consciência, né, Glaucio? Sim, mas Vamos ver. Mas eu te perguntei assim, eu falei que os oráculos é algo muito cigano, né? Cigano adora oráculo. Eu confesso que eu não recebi a mensagem. O que é? Você está me ouvindo Confesso que eu não recebi. Você está me ouvindo agora? Agora você está me ouvindo? Eu estou ouvindo picado, por isso que eu não respondi. Ah, tá. Eu perguntei sobre os oráculos. Eu disse que oráculo é algo bem cigano. Olha, existem vários tipos de oráculos. Pois é. Existem oráculos, os mais tradicionais são o oráculo das cartas. E os europeus usam mais, as ciganas europeias usam mais o tarô e as cartas de Lenormand, que na verdade não são de Lenormand originalmente, mas que ela fez aquele trabalho fantástico e os ciganos popularizaram esse baralho. E ela, na época, era uma pessoa muito famosa, era uma mística, vidente, estudava muito a parte mística. E aí, esse baralho ficou consagrado em nome de baralho de Mademoiselle Lenormand. 36 cartas, tiveram algumas alterações de significados nas escolas vindas da Europa e na brasileira, mas tradicionalmente se usa cartas, a quiromancia, lendo a mão do destino, à esquerda, e pode-se olhar as duas mãos, naturalmente. A cafeomancia, as agulhas, que é um oráculo mais as agulhas. A geomancia também nos é muito comum, por causa do tracejado, mas o mais popular mesmo, baralho, os baralhos todos, desde o baralho comum, que se joga cartas, ao tarô, passando pelas cartas ciganas e da geomancia. Isso é mais comum, tá? Não conheço muita gente lidando com outros oráculos diferentes, não. Mas o mais comum são esses oráculos. E as pessoas querem mais saber quais são as possibilidades de futuro. E, na verdade, as ciganas de barraco usavam os oráculos exatamente para saber o que ia rolar numa migração, numa próxima viagem, o que ia acontecer. E, por isso, a importância do oráculo. Assim como é importante a astrologia, os mapas anuais, que contam para a gente, por exemplo, já contaram no passado que isso aí ia acontecer com o mundo, né? O que nós estamos vivenciando hoje. Os oráculos têm essa função, anunciar
as oportunidades e as possibilidades e como que você vai se mexer naquele contexto novo que você ainda não vivenciou. Você vai vivenciar. Ou como você vai evitar, né? Também tem isso. Não, o oráculo é algo fantástico, né? Quem consulta o oráculo uma única vez fica freguês, porque é algo realmente fantástico. E outra coisa que eu gosto muito da tradição cigana são a magia, né? Fantástico. Então, as pessoas que praticam magia sabem que magia não é mágica, né? Sabem que magia é um processo energético de transmutação de uma situação atual em uma situação que se quer ter. E é claro que, mesmo que não seja uma magia, tem gente que pede coisas em magia muito complexas. E eu aconselho sempre aos meus queridos a perguntar o seguinte para as pessoas. Pergunta ao oráculo, é importante que eu consiga tal coisa? Vai ser favorável para mim? Porque às vezes você pede, o oráculo diz que não vai fazer bem, que não vai ser exatamente aquilo que você espera. Então, é muito importante que se observe isso, sabe? Principalmente nas magias de relacionamento. Não é como ir no supermercado e comprar uma latinha de salsicha. Ok, olha só. É um processo. Eu tenho uma pergunta para você que as pessoas... Eu tenho uma pergunta que é muito recorrente aqui, as pessoas estão perguntando, que ninguém nunca ouviu falar, nem eu. Oráculo das agulhas, o que é isso? Como é isso? Como é essa magia? Não, o oráculo das agulhas. As pessoas estão curiosas com o oráculo das agulhas. Eu não estou te ouvindo. Você está falando de comida? Olha, as pessoas estão curiosas para que você fale sobre o oráculo das agulhas. Ah, o oráculo das agulhas. Existem dois tipos de oráculo das agulhas. Os ciganos usam muitas agulhas num prato com água ou numa bacia com água. Olha! E ali, de acordo com a formatação dos desenhos, a gente vai dizendo o que o que ajuda, o que prejudica, o que resolve. Entendeu? Nunca tinha ouvido dizer, adorei. Adorei. Outra coisa, você tem livros que falam da culinária cigana, que é uma delícia. Você já veio aqui em casa, já fez mais de um prato para mim. Cada vez que você vem, você faz um prato diferente, é sempre muito bom. E eu gostaria que você falasse como que é a mesa, a comida dos ciganos. Olha, a comida cigana, a comida cigana, ela é principalmente uma comida prática. Você conhece alguma coisa, só tem lá embaixo. Você conhece alguma coisa porque, na verdade, a gente já compartilhou isso daí, né? A comida cigana, você tem que imaginar o seguinte, ela era uma adaptação, ela é adaptação para o acampamento. Por quê? Porque na barraca não tem fogão de 4 bocas. Então, hoje nós temos muitos pratos elaborados, mas a maioria do pessoal de barraca eram pratos confeccionados num único recipiente. Então, por exemplo, a dolma ou o sarmá, na verdade, você faz o enrolado na folha, que pode ser de repolho, de repolho, acelga, uva ou mostarda, coloca aquilo, e couve também, coloca aquilo na panela, já com a proteína dentro, que é a carne, e um pouco de arroz, né? E aquilo vai cozinhando, você vai basculhando a panela para ela se mexer, para poder cozinhar de uma forma toda a panela. Essa comida, se você quiser, pode acompanhar uma coalhada, uma mamalia, nada, uma farofa.
mas está tudo ali, o legume, o arroz e a proteína. É É um fantástico. tipo de comida. Agora, existem muitas coisas elaboradas, como o pão, e também tem muitos clãs que não são mais de barraca. Tem muitas pessoas que, por conta do modo de vida, das dificuldades, foram crescendo materialmente e foram preferindo estar em residência fixa, né? Porque, na verdade, a vida ficou difícil, ficou complicada. Então, essas pessoas ficavam, decidiram. O meu clã, por exemplo, é um clã que é, às vezes, tido indevidamente como aculturado. Por quê? Porque é um clã que a maioria das pessoas vive em casas, em residências, em apartamentos, né? E não é porque é cigano que você é obrigado a viver em barraca nem em rancho. Ah, Depende muito da situação das pessoas, do povo e tal. Nós temos aqui no Brasil, que é o único país do mundo que foi governado por dois descendentes diretos de ciganos. olha, Um foi Washington Luiz e o outro foi Juscelino Kubitschek. que Nós temos chique. ciganos em sociedade e todas as áreas profissionais. Não são só os Não, ciganos fantástico, fantástico. de barraca. Eu vou mostrar o Outra livro, tá, coisa. Gladys? Aham. É, o livro, sim, fantástico, fantástico. Quem quiser adquirir esse livro, é só procurar você. Ele vem numa caixinha Aham. com temperos, vem alguns temperos, e vem numa caixinha. Bom, eu tenho esse Sabe? livro, eu adoro. Eu não me arrisquei ainda a fazer, porque eu não sou lá essas coisas, mas eu peço a minha irmã, volta e meia, ela faz uma panelada cigana, é muito bom. Tenho duas perguntas sobre comida cigana ainda que as pessoas querem saber. Doces ciganos. Todas as compotas e licores que você puder imaginar, uma mulher cigana sabe fazer. Ai, que fantástico. E outra coisa. Existe um bolo muito famoso, Uhum. e existe uma torta chamada Gibanitsa, que é uma torta feita de queijo, mas existe um bolo muito famoso chamado Rigoyantse, que é um bolo que é para comemorar, eu falo dele até no meu livro, de um artista por uma mulher que era uma princesa. Que luxo. Então, eles se apaixonaram e ele, todo apaixonadão, pediu ao mestre de culinária que fizesse um bolo para comemorar a data. E o mestre fez um bolo que ficou conhecido como Rigoyantse, que na verdade quer dizer João Canário. Uhum. Não sei se vocês conseguem ver. O Rigoyantse é uma torta de chocolate com recheio de geleia de damasco. É uma preciosidade para o paladar. Então, esse homem se apaixonou por Clara Ward, que era princesa de Caraman-Chimay, única filha do milionário americano Abby Ward, Uau! e esposa do príncipe belga de Caraman-Chimay. Ela largou tudo para ficar com ele. Corajosa! E ele é. Não sei se vocês vão ver, mas esse restaurante de Paris fez, não tem o nome do mestre, fez o Rigoyantse em seu homenagem. Não sei se vocês vão ver, mas a história desse casal que deu nome a esse bolo. E é uma história de amor. E eles foram. É uma história de amor, então esse bolo traz uma energia muito boa, de coragem, de iniciativa, de aventura, de amor. E por falar nisso, as pessoas estão perguntando se cigano faz magia com comida. Com comida? Existe magia cigana que a pessoa come? Vocês comem uma comida que é de um clã chamado Roharané, muito usado no clã Roharané, que é aqueles charutinhos, né? Só que nós fazemos diferente, porque nós usamos carne de porco. Uhum.
carne de porco bem picada, ou bacalhau ou camarão, por ocasião da Eslava de São Nicolau, porque na Eslava de São Nicolau, que acontece na primeira semana de dezembro, não se faz nada que caminhe sobre a terra, nem que voe, nem bicho de pena, nem carne de boi. Só frutos do mar. Ó, Então, toda a mesa é composta por essas comidas que nós fazemos à base de peixe. É o macho romano, que é o peixe assado. Muitas vezes em acampamento se faz sem tirar as escamas. A escama é tirada com ele cozida, né, enrolada no espátula. E aí você pode banhar aquilo com a manteiga e é servido para as pessoas com acompanhamento de arroz, legumes e tal. Mas essas comidas são comidas de festa, né? São comidas que a gente faz para consagrar aquele determinado dia. Mas tem muita coisa. Os licores, as bebidas, geleias, as várias carnes. Tem carnes que são muito elaboradas, tem carnes que são mais simples. E aí o que mais se aproxima são os churrascos e por aí vai. ai, que delícia, realmente. Você tem uma frase Agora, muito célebre. come-se bem, tá? Estou vendo. Deve ser por isso que eu não consigo emagrecer. Você não precisa, você está ótima. Você tem uma frase, você falou aí de acampamento, eu me lembrei. Você tem uma frase que diz que acampamento não é... Ai, gente, como? Como é que você fala? Acampamento não... Eu quis levar um grupo no acampamento. Teve um grupo que pediu para mim para conhecer o acampamento e uma vila de acampamento. Às vezes as pessoas acham que podem ir no acampamento. Mas o acampamento é um lugar que tem um chefe, tem um líder. E esse líder não é porque ele é o mais velho nem o mais novo. Ele é aquele que mais cuida do grupo, é aquele que mais tem posições de liderança, é alguém que é respeitado e se faz respeitar. Não é simplesmente, eu sou fulano de tal, você líder. Não é assim, não. Então, eu fui contactar um líder, né? um chefe de clã, e fui perguntar a ele, Cacu é tio, o senhor pode me dizer se o senhor pode receber uma visita minha com meus alunos? Aí ele falou assim, olha, Sibila, você é sempre bem-vinda, mas fala para os seus alunos que acampamento cigano não é ponto turístico. Isso aqui tem normas, tem leis, tem maneira, e a gente não gosta de se sentir incomodado nem invadido. Só em época de festa que a gente convida alguns gadios que fazem parte do nosso meio. Então, meu filho, negativo, nem pensar. Eu achei isso fantástico, porque as pessoas têm mesmo essa coisa como se eu tivesse para a exposição pública e não está. Né? Não tem condição. E com relação... Não tem condição. E com relação a Santa Sara, ela é mesmo a santa dos ciganos. Santa Sara tem uma história mística muito interessante, que muita gente que não leu meu livro, eu fui a primeira pessoa que contei, fui lá, vi, escarafuchei e tal. Santa Sara, na verdade, nós não temos. Eu posso dizer isso para você porque eu rodei tudo. Na França, nós não temos provas concretas da existência de Santa Sara. Nós temos menção a Santa Sara. Então, antes ela era representada de uma forma, agora ela é representada de outra forma. Ela foi consagrada grande mãe dos ciganos. Mas, veja bem, num território, num lugar onde também imperava a religião celta. Lá no ano 44, Cristo morreu, é tida até hoje como a mãe dos ciganos, como a protetora dos ciganos.
E a gente prefere deixar esse ícone dessa mulher negra, como é a terra, e como é a maioria dos santos ciganos, a gente prefere deixar esse ícone consagrado ao povo cigano, que é sagrado para nós, a gente prefere que ela seja nossa mãe. Claro. A igreja entende que ela é uma santa de culto regional, milagrosíssima. Nossa. Nós entendemos que a gente deve respeito e reverência, um amor profundo por Santa Sara. E aí ela é considerada no mundo todo uma das santas, quer dizer, pelos ciganos que são católicos, né? Sim. Uma das santas de devoção. Porque tem outras. Né? Em Sevilha tem Nossa Senhora, tem a Virgem de Macarena, Nossa Senhora do Rosário. El Pelé, que é o nosso beato. Tem uma outra cigana que foi mártir também. E nós temos vários ciganos, vários santos que são cultuados. Cristo de los Gitanos, que é negro, Virgem de Macarena, Santa Sara, São Jorge, que, olha, 6 de maio é o dia consagrado a São Jorge na Europa. Aqui no Brasil é 23 de abril, mas lá é 6 de maio. E existem músicas, existem festivais para São Jorge, tá? Que nós somos muito simpáticos a ele, né? Porque ele é um cavaleiro tido como protetor desse clã de cavaleiros, que é o clã que eu pertenço. Que chique. Nós gostamos muito da figura de Jorge. Salve Jorge! Ainda sobre... No Brasil, ele é praticamente o padroeiro do Brasil. Né? É verdade. Ainda sobre espiritualidade cigana. Eu tinha um amigo muito querido, perdi o contato com ele, ele sumiu, nos anos 90, anos 2000, muito querido. E aí ele dizia assim para mim, ele brincava comigo, ele falava, olha, quem me aborrece, eu faço uma reza de cigana nas costas, e eu ria muito com aquilo, achava aquilo muito engraçado. Mas a minha dúvida com você é o seguinte, os ciganos têm rezas poderosas? Eles são de falar, há um hábito de que o verbo é poderoso para os ciganos? Você está falando do poder... Eu estou perguntando se cigano tem reza forte, tem reza poderosa. Cigano tem reza forte? Olha, tem... Vamos entender uma coisa. É muito difícil para quem tem tantos recursos tecnológicos entender certos poderes. A gente toda hora vê que as pessoas ficam assim, reticentes, questionam muito e tal. Mas você vê um povo que só tinha Deus para contar. Sim. A espiritualidade para contar. Sim. Os santos eram parentes, são como parentes. Então, não existe esse vínculo de crença, de dogma, não. Tá? Existe a vontade de ter a proteção daquele santo que foi eleito protetor. Mas as ciganas antigas tinham na fala, no poder da oração e da palavra, algo que todo mundo dizia que era mais do que o poder mesmo. Por quê? Porque, e daí muita gente tinha medo das pragas, mas também respeitava muito as rezas, respeitava muito as coisas que eram ditas, profetizadas, as coisas que eram intuídas. Muitas mulheres ciganas liam nas mãos, mas, na verdade, elas estavam tendo outro tipo de mensagem, tá? A respeito do que as pessoas... O que a gente entende é que essas mulheres de clã não tinham muito acesso a certas coisas.
mas elas tinham um poder pessoal que elas respeitavam nelas e respeitavam em seus iguais. E por isso oferecia esse poder para ajudar as outras pessoas também. Fantástico, fantástico, fantástico. Para concluir, eu quero te perguntar assim, existe alguma coisa hoje, no Dia dos Ciganos, que a população não cigana, como eu, poderia fazer para reverenciar os ciganos? Há algo que poderíamos fazer agora à noite, por exemplo, para quem gosta dos ciganos? Olha, eu aconselho sempre ao pessoal que a gente atende, eu não sei o que oferecer, fica complicado, eu gosto da espiritualidade cigana, eu desejo me harmonizar com ela, eu desejo agradecer, eu desejo pedir. Existe um alimento que é universal ao mundo inteiro, que é o pão. Ele tem vários nomes diferentes. E ele é muito bem-vindo num balaio cigano, numa oferenda cigana. Porque existiam lugares que ciganos não tinham acesso a determinadas coisas que aqui no país tropical a gente tem. Sim. Frutas, principalmente durante o inverno. Mas o pão, o vinho, uma pitada de sal, a água, são oferendas muito tradicionais. Se você desejar, pode também oferecer frutas daqui da nossa região, frutas da estação, tá? Muito legal. Então... Isso aí você pode fazer para agradar, para alegrar. E coloque música. Peça para a tristeza ir embora. Peça que você tenha bastante alegria na sua vida, né? E bastante resistência para aguentar certas coisas também. Exatamente. Não, o povo mais resistente do mundo é os ciganos. Eu adorei essa dica, porque é fácil. Né? As pessoas colocam o pão, o vinho, a água, uma vela, um incenso, faz uma oração, coloca uma música, dança, entra na energia. Se tiver uma fruta, põe também. Isso alegra a vida. Isso, celebrar a vida neste momento que as pessoas estão enlouquecidas, o que eu também não entendo. Eu simplesmente tenho meus hábitos de higiene e pronto, e toco a minha vida como sempre toquei. Não consigo entender o pandemônio. A pandemia eu até entendi. Agora, o pandemônio, como você falou brilhantemente, eu não consigo entender. Então, assim, veio muito a calhar essa energia cigana nesse momento. Achei interessantíssimo a aula de história que você deu, do Congresso de 71, dos ciganos descenderem da Índia. Eu sempre imaginei que a roupa hindu e a roupa das ciganas é praticamente a mesma coisa. E muito legal essa coisa da reza, da devoção, de São Jorge. As pessoas estão perguntando como faz, mas Sibila já falou, você vai oferecer, você vai colocar em um pratinho, em alguma coisa na sua casa, oferece. E no outro dia põe aonde, Sibila, essa oferenda? No outro dia? Eu fiquei muito feliz quando você me convidou, sabe? Uhum. Porque hoje é um dia muito especial e nós estamos vivendo esse período. Acho que vai ser bom passar por ele, está sendo bom. Sem dúvida. A vida pisou no freio. Sim. Né? A vida pisou no freio, está ensinando a gente como valorizar certas coisas. Sim. Está ensinando a gente a valorizar outras coisas e a gente precisa realmente refazer o nosso meio de vida. Mas, no outro dia, colocar essa oferenda também dos nossos antepassados. Sim. Aos pés de uma árvore frondosa, num jardim, numa praia, sempre sem poluir a natureza, porque não é concebido que se polua a natureza. Mas eu não quero colocar diretamente na terra. Use uma folha, um pedaço de folha, forre com folhas e coloque em cima. Isso. Nós não precisamos encantar, não precisamos agradar a ancestralidade. Sim, fantástico. Uma maçã
que é doada nos pés de uma árvore com a boa intenção, é uma oferenda. Sem dúvida. E é uma oferenda que adoça a vida, porque a maçã tem esse poder de adoçar a vida, né? Agora, pode fazer na sua casa, um balaio, uma cesta. Oferecer, compartilhar, deixar de um dia para o outro e compartilhar essas frutas. Fantástico. E separar umas 3 para entregar na natureza. Não há necessidade de ir para a natureza e colocar grande coisa. Sim. A oferenda maior é realmente o carinho, o respeito, o amor que se tem pelos ancestrais. Né? É isso. Então, que os ancestrais nos abençoem, que o povo cigano nos abençoe, amém, que possamos aprender muito dessa alegria. Flávia ontem falou da alegria, hoje mais um dia a gente falando de alegria com o povo cigano, que venha mais coisas alegres para a gente falar também, com certeza virá. Com certeza. E que possamos aí estar juntos, aprender essa resistência e esse respeito, né, pelo povo cigano. Olha, tem muita gente te elogiando, dizendo que você está linda. Obrigada. É porque hoje é festa. Nada, ela tá assim, ela já levanta assim. Quando eu vou pro Rio, lá pra casa dela, de manhã ela já tá assim, linda, maquiada, cabelo feito, perfumada. Ela vai pra Madureira, hollywoodiana. Hollywoodiana nada. São seus olhos, com certeza. Olha, cultue seus ciganos aí, seus ancestrais, vou cultuar os meus aqui e a gente vai se falando. Eu espero que vocês possam assistir depois, quem não conseguiu ver agora. Sim. E vai no YouTube, dá um like no canal As pessoas estão perguntando se pode fazer essa oferenda em qualquer dia ou só hoje. Pode fazer essa oferenda qualquer dia. Não precisa ser hoje. Não precisa. Qualquer dia. Qualquer dia. Então tá bom. Ó, Luz. Opa, tchau. Tchau. Hasta luego. Obrigado, gente. Obrigado, audiência, paciência. Obrigada. Beijo para todos. Luz. Obrigada, gente.